Olá! Hoje eu estou aqui para mostrar e demonstrar como funciona um atendimento de Theta Healing. Eu estou aqui com o Pedro é filmmaker do Brasil Mídia e ele hoje se dispôs, aliás eu convidei ele rapidamente para fazer essa demonstração e ele topou essa ideia de fazer uma demonstração para que a gente possa mostrar para você como funciona um atendimento na prática e presencial. Da mesma forma que a gente vai fazer presencial, funciona online, mas as pessoas têm a curiosidade de saber como é um atendimento. Então eu vou fazer essa demonstração começando aqui, conversando com o Pedro. A primeira coisa que a gente pergunta é para a pessoa qual é a questão que ela quer trabalhar, o que ela gostaria de trabalhar. Tudo bem, Pedro? Tudo bem. Muito obrigada de fazer essa demonstração, Imagina. de estar aqui. E você gostaria de trabalhar que questão? Eu acho que hoje em dia o que mais fica na minha cabeça é em relação à minha insegurança com o meu relacionamento. E você tem um relacionamento já é longo ou é pouco tempo? Eu tô junto faz 5 anos já, é um bom tempo. E faz uns 2 anos vai fazer que a gente começou a morar junto. E foi bem nesse período da pandemia também. Daí, nesse processo a gente tá lidando com diversas dificuldades. Aí é meio que isso. Tá ótimo, então essa dificuldade que ele está passando e ainda mais começou esse período da pandemia que teve que conviver mais junto, Exatamente. Muitas pessoas passaram por essa dificuldade. Então eu acredito que até o seu trabalho possa ajudar pessoas que estão passando pela mesma dificuldade. Então como que eu começo essa sessão? Eu vou pedir para fazer, ele já falou a questão, eu vou fazer uma leitura intuitiva em você. Se você me permitir, eu vou no estado Theta e vou fazer uma leitura. Eu vou entrar no seu campo de energia e trazer uma informação que vem através do Criador. Você me permite, Pedro? Com certeza. Então veio um medo que ele tem, uma insegurança de perder a liberdade. Faz sentido para você o medo de perder a liberdade? Sim. Então como que a gente vai testar? Nós vamos usar de um teste energético que eu vou pedir para ele fazer como se fosse um anel, fazer com o dedo indicador ou polegar. Sim. Isso. Muito bem. E agora você vai dizer sim. Diga sim. Sim. Mantenha a força, mantenha a força. Pode fechar os olhos e mantenha essa força aqui. Diga sim. Sim. Diga não. Não. Ok. De novo, sim. Sim. Não. Não. Ó, no não você perdeu um pouquinho a força, mas eu vou usar esse dedo aqui, esse, porque a sua força muscular é forte. Então aqui, diga sim. Sim. Diga não. Não. Ok. Então dá para perceber que no não ele perde a força muscular, porque o nosso cérebro não entende a palavra não. Então eu vou pedir para ele repetir. Em algum nível eu tenho medo de perder minha liberdade. Repete. Em algum nível eu tenho medo de perder minha liberdade. Diga sim. Sim. Diga não. Não. Em algum nível eu tenho medo de perder minha liberdade. Em algum nível eu tenho medo de perder minha liberdade. Sim. Então ele tem esse medo de perder a liberdade dele. Então eu vou fazer a pergunta, Pedro, da onde vem esse medo seu de perder a liberdade? Entre dentro de você e veja da onde você sentiu a primeira vez que você perdeu a liberdade, que você sentiu medo que fosse perder essa liberdade. Da onde vem isso? E agora? Eu sinto que depois que a gente começou mais essa rotina de morar junto, assim, eu acho que muda muito essa liberdade, porque acho que todo mundo tem aquele momento só dele, Sim, todo mundo, de tipo, perder a sua privacidade. exatamente. Você me permite ajudar você e até o Criador de perguntar de onde vem esse medo? Uhum. Quando você era criança, você gostava de ficar sozinho? Tinha os momentos que você gostava? Gostava. Sinto isso. Tá, de fazer as suas coisas, de Tipo, brincar. eu tinha bastante amigos, mas eu sempre gostei muito do meu ficar sozinho. Por exemplo,
em casa minha mãe fala, não, você não pode ficar sozinho, mas tipo, isso é uma coisa que eu sempre gostei. Ah, tá. Então é isso que eu percebi, né, quando eu fui fazer a leitura nele, que ele gostava, desde criança já gostava de ter essa privacidade de ficar sozinho. E quando que você sentiu que você, quando era criança, perdeu essa liberdade e te incomodou? Sua mãe falava que você não precisava ficar sozinho? Ela sempre falou isso, né, tipo, e daí o fato de ficar sozinho para muitas pessoas é uma coisa que, tipo, meio chata, elas buscam outras coisas. Para mim, ficar sozinho é um momento bom, que eu entro em reflexão comigo mesmo. Okay. E sua mãe dizer que você não deveria ficar sozinho, isso também te deixava confuso, porque... De certa forma me deixava confuso, porque como eu era muito, tipo, eu era mais novo também, era muita informação, né? Como que eu vou ficar sozinho? Então tá, nós vamos trabalhar. Então o que ele gostava de ficar sozinho, mas ele foi... a mãe disse, não é para você ficar sozinho, você tem que interagir, brincar com outras crianças, mesmo que você brincasse, você se sentia bem, né, quando estava sozinho. Sim. Então vou ver qual é a crença, vou perguntar qual é a crença que você adquiriu quando sua mãe falava que você tinha que brincar, tinha que interagir com outras crianças. Então, vou fazer um teste aqui, de novo. Feche os olhos, diga sim. Sim. Diga não. Não. Ok. Eu tenho medo de... Eu fico confuso quando as pessoas tiram minha liberdade. Sim. Não, só repete. Desculpa. Tá bom. Eu fico confuso quando as pessoas tiram minha liberdade. Ok. Pronto. Achamos uma crença aí sua, né, Pedro? Então você me permite liberar essa crença de que eu fico confuso quando as pessoas tiram minha liberdade e substituir de que eu sei como ter a minha liberdade sem permitir que as pessoas me confundam, sem que as pessoas interfiram na minha liberdade, que é possível você ter a sua liberdade quando você quiser, sem ter que ficar com medo de ser privado dessa liberdade. E sem ficar confuso quando as pessoas interagem e falam, nós precisamos, porque aconteceu justamente na pandemia, de você ficar com medo de perder essa privacidade. Então, você permite liberar essa crença? Com certeza. Então agora eu vou até a fonte criadora, eu vou entrar no estado teta e vou reprogramar a mente do Pedro para que ele tire essa crença, libere essa crença de que eu fico confuso quando tiro minha liberdade e substituir de que eu sei como ter minha liberdade sem permitir que as pessoas me confundam. Eu sei qual é a sensação de ter a minha liberdade e qual é a sensação de interagir com as pessoas sem permitir que as pessoas tirem minha liberdade. Tá ok? Permite isso. E o que te serviu, Pedro, você ficar sozinho? Porque isso daí você aprendeu alguma coisa, ficando sozinho. Quando você ficava sozinho, o que você aprendeu? Eu aprendi, mais a dar valor a isso, porque, por exemplo, quando eu ficava sozinho, nesse começo que eu ficava mais confuso, eu ficava me perguntando se estava certo e tal, e eu não aproveitava aquele momento. Eu ficava meio sempre buscando alguma coisa diferente por não me sentir completo. Certo. E quando depois que eu comecei a entender melhor isso, eu comecei a refletir comigo mesmo, e eu acho que é muito mais isso, de me autoconhecer melhor. Ótimo. Então, quando você ficava sozinho, você se sente completo, né? Então, você aprendeu a se sentir completo quando você estava sozinho. Não preciso de mais nada para ficar bem naquele momento. Tá, então ele aprendeu a ter essa completude, se sentir completo quando ele ficava sozinho, desde criança. Então, e ele ficava confuso quando as pessoas tiravam essa liberdade dele, liberamos essa crença que sua mãe falava também.
E agora vamos ver o que você tem que aprender para que você possa ter os seus momentos de ficar sozinho e também os momentos de interagir. Você me permite perguntar para o Criador o que você tem que aprender com tudo isso? Sim. O Criador pediu para mostrar a diferença entre você. É possível ficar sozinho sem ter que me isolar. Você gostaria de saber que é possível você ter? Porque é como se eu tenho que me isolar para me conhecer, eu tenho que me isolar para ficar bem comigo mesmo. E saber qual é a diferença entre se isolar e ter os seus momentos de solitude. Você gostaria de saber qual é a definição e perspectiva do Criador de solitude? Que é possível ter os seus momentos sem ter que se isolar? Sim? Gostaria. E de qual é a sensação de ter solitude sem ficar confuso, sem ter que discutir com as pessoas para ter esses seus momentos, que você é digno, que você é merecedor de ter os seus momentos de solitude, mesmo convivendo com outras pessoas? Sim. E de que é seguro para você ter solitude sem ficar confuso, sem medo de perder a sua liberdade? Sim. Você gostaria de saber qual é a sensação de interagir com as pessoas sem medo de perder sua liberdade? Que é possível você conviver com as pessoas sem esse medo? Sim, gostaria. Você me permite enviar para a luz o seu medo de perder a liberdade e substituir que você já sabe como ter o seu momento de solitude sem ficar confuso quando as pessoas interagem com você ou te tiram você desse seu centro, da sua solitude? Sim. Você gostaria de saber que você já está pronto para se relacionar sem medo de perder a sua liberdade? Sim. E que você já sabe qual é a sensação de se relacionar com as pessoas, mantendo a sua solitude, sem ficar confuso quando as pessoas interagem com você? Sim. Então, vamos lá testar agora? Diga sim. Sim. Mantém, sim. Sim. Não. Não. Ok, ficou um pouco mais alto. Agora fala, em algum nível eu tenho medo de perder a minha liberdade. Em algum nível eu tenho medo de perder minha liberdade. Não, abriu. Perdeu esse medo, Pedro. Como é que foi? Muito bom. Foi bom? Deu pra sentir? Como é que você está se sentindo? Mais ansioso para ver como eu vou reagir depois disso. Tá, então ele ainda tem uma ansiedade, porque ele ainda se sente que, será que é seguro eu fazer isso? Então você gostaria de saber qual é a sensação de se sentir seguro, de interagir com as pessoas sem medo de perder a sua liberdade? Sim. E de que é possível você se sentir seguro, confiante, sem medo de perder a sua liberdade? E saber como colocar limites? Que você gostaria de aprender a como colocar limites sem permitir que as pessoas interajam no seu mundo interior e te deixem confuso? Sim. Que você já sabe como fazer isso agora. Você gostaria de saber qual é a sensação de ouvir mais a sua voz interna do que ouvir a voz externas? Porque as vozes externas é como se ele ficasse confuso de ouvir as vozes externas. Sim.
permite liberar todas essas vozes que você guardou dentro da sua mente externas e colocar dentro de você, que você sabe como ouvir a sua voz interior e dar valor para a sua voz interior, sem permitir que as vozes externas te façam confuso, como a voz da sua mãe fez isso. Permite liberar? Permite. Ok. Como é que você se sente agora, Pedro? Menos ansioso quando você percebe que dentro de você já tem a resposta sem que essas interferências? Isso. Que bom, que bom. Então, tá melhor? Tá se sentindo bem? Sim. Então, quando a pessoa tá bem, a gente já trabalhou a questão que ela trouxe, a gente finaliza. Então, eu volto até a luz do Criador, me enxago e banho nessa luz. E você permite que eu traga essa luz também para você, e você se enxague nessa luz do Criador e se mantenha conectado com essa fonte. Bem, eu faço uma quebra energética para que a sua energia seja a sua e a minha seja a minha, porque eu precisei entrar no campo dele. E que bom, finalizamos e agora finalizamos essa sessão. Arro.